Oi, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Alegria falar com você. O que eu tô Como é que vendo estão aí? as coisas aí no Nordeste, no Ceará? Tudo bem? E Brasília continua com o céu mais lindo do país? Rapaz, o céu dessa cidade é o seu mar. Brasília não tem mar, mas tem céu. A história dela é assim, impressionante. Todo o histórico da cidade, a sua beleza. É claro, havia uma estratégia até mesmo comunista pelo o seu então arquiteto, e redundou em bênção, porque fizeram uns quadradinhos aqui nas Açuas a norte, parecendo que era uma coisa comuna. Eles não pensaram que Deus ia intervir, colocar uma paisagem maravilhosa com árvores. E é muito, muito impressionante Brasília. Um dia eu quero falar só sobre Brasília, sua arquitetura, sua beleza, o seu céu, suas tesourinhas. Brasília é muito espiritual como Jerusalém, multicultural como a Londres ou Nova York, e é também muito íntima como Paris. Brasília é uma cidade única e muito especial. Eu quero escrever um livro sobre Brasília. Eu sou apaixonado por essa cidade. De fato, não tem outro. Muitos lugares a gente viaja, a gente pode achar bonito, mas Brasília é o nosso lar, nossa casa. E como é que está aí Fortaleza? Tudo bem, as pessoas, né, estão, eu creio que elas estão obedecendo bem a determinação, né, instrução de ficar em casa. Eu estou acreditando muito que nós vamos aí abaixar a curva dessa... Todo mundo está falando de curva, né? Vou falar de curva também. Essa curva de contaminação aí, bem em breve, a gente vai poder voltar à normalidade, em nome de Jesus. Agora, Fabrício, existem discordâncias de opinião com relação ao modo operantes a forma como está sendo feita a abordagem de lidar com esse momento epidêmico. Osmar Terra, o ex-ministro do Desenvolvimento, o Amir Klink, eu vi o Roberto Justus falando, o Rodrigo Constantino, o Winston Ling, na Holanda, na Inglaterra, na Austrália, no Japão, a abordagem não foi de confinamento completo, sim, inclusive, mas cirúrgico. Inclusive no Japão eles estão tendo uma resposta bem considerável, né? Isso é algo a ser posto, porque a gente tem que ter muito cuidado para o remédio não ter mais contraindicação do que a própria enfermidade, né? Foi o que o Trump disse ontem, o Trump disse ontem, e o Bolsonaro também. Às vezes o remédio é pior do que a doença. Se a gente sair dessa enfermidade, desse vírus, e depois tiver uma economia em frangalhos, muita gente uma inflamação generalizada na economia, aí muita gente vai morrer, muito mais gente do que aquelas que estão sendo contaminadas. E eu tenho ótimas notícias vindo de todo lugar da combinação da cloroquina com a azitromicina, ainda o sulfato de zinco. Né? Chegou agora de Nova York, médico que está agindo com essa medicação tem 100% dos casos curados, tanto os casos razoáveis, médios, de falta de ar e resfriado pesado, gripe pesada, como também os casos de UTI. E a informação que eu tenho, a informação também precisa, é que realmente as pessoas estão sendo salvas por essa combinação de remédios. E amanhã, quarta-feira, está marcado para chegar alguns novos dados já do Albert Einstein, do Prevent, hospitais que estão lidando com casos com essa medicação. Isso já é a luz no fim do túnel. A informação que eu também quero passar para vocês, que o pessoal jornalista chama de cafezinho, né? É informação privilegiada,
é que existe uma movimentação para acabar com esse shutdown, que é esse confinamento em massa, porque se isso continuar por muito tempo, de fato, o remédio é muito pior do que a doença. Há muitas forças antagônicas a esse pensamento, porque as pessoas pensam enviesadas. E essas pessoas histéricas, qualquer coisa que você faça diferente do que elas aprenderam, elas vão te chamar de mal, de genocida, de uma série de predicativos, de rótulos, de estigmas que as pessoas gostam de colocar sobre os outros só por pensar diferente. Mas muitos países, repito, Holanda, Austrália, países que são países de ponta, estão usando a estratégia de confinar, sim, idosos e pessoas com alta vulnerabilidade. Mas o mercado, a economia está andando. E nós precisamos voltar a trabalhar, Fabrício. Claro. A economia precisa se desenvolver, é o bem maior aí. Se não voltar a se desenvolver, não voltar a crescer, nós vamos ter consequências pesadíssimas, né? A gente já está vendo consequências pesadíssimas em cima de pessoas que são diaristas, pessoas que recebem, pessoas que dependem de coisas como Uber, que dependem, gente que trabalha em restaurantes, que depende da gorjeta ali diária, e boa parte do povo brasileiro que é autônomo, que precisa de vender todo dia. Essas pessoas estão sofrendo incrivelmente. E elas, inclusive, existem pessoas que não estão conseguindo mais comer, comprar alimentação. Por isso, eu acho que é algo a ser pensado e é algo a gente até... As pessoas estão vendo aqui cobrar as autoridades. Olha, foi bom no primeiro momento, mas nós precisamos de diminuir o tempo dessa quarentena para que as cidades voltem a respirar, para que a economia volte a se mover. Porque a médio prazo, muita gente mais vai morrer caso isso não seja contido nesse momento, né? Isso já é um senso comum, já está se formando esse pensamento, muita gente já está assumindo essa postura. Há vozes falando em alto bom som que esse shutdown na economia pode causar muito mais mortes e destruição do que simplesmente a epidemia do coronavírus. Fabrício, a gente trabalha com uma visão de ocupar espaços através da visão de 7 esferas, 7 montanhas, e eu estou chamando agora de 7 coroas, tá? 7 governos. Eu estou escrevendo um livro chamado Guerra de Coroas, né? Eu falei sobre o governo de Mamon, o governo de Moloque, o governo de Nosferatu. Ainda temos aí Astarote, tem uma série de perspectivas ainda para serem abordadas dentro desse tema de governos, de reinos, né? Quando a pedra foi cortada sem auxílio de mãos e derrubou a estátua do governo gentio, ela era Jesus vindo no primeiro século e fazendo o Império Romano realmente sucumbir. Nós temos vários historiadores mostrando essa realidade, como Rodney Stark, Alexander Gibbon, que são os mais famosos, né? Temos ainda Paul Johnson, Christopher Dawson, que mostram a realidade do cristianismo, a fé cristã chegando como uma grande pedra, derrubando todos os governos e os reinos deste mundo, né? E enchendo a terra com uma grande pedra. E nós vemos agora o Império Chinês surgir. Eu coloquei até equivocadamente um Twitter dizendo que o vídeo que ele se declarava, então o Xi Jinping, é difícil falar, Xi Jinping, o então agora presidente do Partido Comunista Chinês, dizendo que estava na hora da China liderar o mundo, né? E então nós vemos um novo monstro. A Bíblia chama esses governos apartados de Deus de bestas, né? Daniel fez essa evocação no capítulo 7, quando ele diz que havia um leão alado, que é o Império de Nabucodonosor, a Babilônia. Depois nós vimos ali um leopardo, não, um urso que era o Medo Persa, o leopardo também com muitas asas, que era o Império de Alexandre o Grande, que andou tão rápido desde a Macedônia até o rio Indo, lá na Índia. Chegou na Índia, influenciou o pensamento dos budistas. Até hoje os budistas têm um quê de Platão, né? Sim. E até o islamismo foi afetado pelo pensamento dos helenistas, né? Dos macedônios, de Alexandre o Grande.
e depois, posteriormente, um monstro que Daniel não consegue descrevê-lo, já que ele tinha todas as características dos anteriores, mas não tinha um formato que pudesse se especificar como algo verificável, comparável a algo que exista como animal no mundo. Então, era um monstro que fazia em pedaços, devorava tudo, espezinhava tudo que encontrava. Esses são os sistemas humanos apartados de Deus, sem misericórdia, sem justiça, sem verdade, que passam o trator, o rolo compressor. Eu não sei por que esse povo quer conquistar o mundo. Daqui a pouco eles vão morrer. Daqui a pouco eles vão... É como aquela história lá de Lucas, capítulo 12. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para o que será. Mas toda essa introdução é para perguntar para você, qual é a diferença entre pregar o evangelho da salvação, de vamos morar no céu, para pregar o evangelho do reino de Deus, de vamos ocupar esses espaços, influenciar o mundo e dar ao Cordeiro, de fato, a recompensa do seu sacrifício? A verdade é, existem dois evangelhos hoje. O evangelho da fuga, do escape, de vamos nos livrar, inclusive faz desse cenário, desse momento, um momento de publicidade do mal, né? Ontem eu estava vendo o Luiz Felipe Pondé dizendo que esses pregadores apocalipse são muito chatos. Eu concordo. O número da besta é 666. Alguns são 333. Eles são meio besta. E a verdade é que esse pessoal usa todo esse momento para fazer esse escrutínio, né, acerca daquelas profecias que ainda que estão se cumprindo e o mal está vencendo e tal, bababá. O Império Chinês com o Império Russo estão se ajuntando. Vão dar com a cara na parede, porque o Cordeiro é vencedor. Amém. Jesus é a pedra que já chegou para derrubar todo esse governo, enchendo a terra. O reino de Deus é gradativo, vai prosperando. 3 medidas de fermento colocado na massa, vai levedando. Uma semente plantada que se torna uma árvore, a menor delas, o grão de mostarda, na qual vem se aninhar as aves dos céus. Então o reino de Deus está se mostrando em crescimento, porque a pedra que derruba a estátua vai enchendo a terra. Então nós temos grandes desafios pela frente. A China, com seus não escondidos planos de conquistar o mundo economicamente. Há teorias de conspiração vastas, estão aí na internet, muitas delas mostrando que ela realmente tinha intenções através disso econômicas e vai sair mais forte economicamente depois disso, quando toda a Europa está parada, os Estados Unidos está parado, o Ocidente está parado e a China diz que já se recuperou do problema que ela mesma criou para o mundo. Então, eu só quero deixar aqui para você, eu já falei muito, quero também te ouvir, eu gosto de te ouvir. A propósito, gente, você que está me vendo aqui, o Fabrício é um dos meus pregadores preferidos. Obrigado. Aquele pregador que eu ouço e me inspiro. Eu ouço uma mensagem dele e prego outra. Logo depois... Dá uma melhorada e prega. Eu dou uma contextualizada, Fabrício. Eu pego o que você fala, eu aproveito o princípio e vou naquilo que eu recebi de Deus e que eu ouvi também de bons mestres, bons professores, e adequo a minha realidade aqui de Brasília, do meu povo e daquilo que Deus tem me entregue. Eu quero te ouvir sobre essa questão de fundamentos. Outro dia a gente falou muito sobre essa questão dos fundamentos sobre os quais está estabelecido o mundo. Você me disse sobre um professor seu lá na universidade nos Estados Unidos, onde você estudou. Fabrício é sociólogo, Fabrício é teólogo. Ele é cheio de dons, de muitas dádivas divinas. E é um grande pregador. Depois você vai lá, siga no Instagram, siga no podcast. Eu gosto de ouvi-lo. Então, 2 questões que eu quero deixar. 3, na verdade. O Evangelho do Reino versus o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação foi pregado em muitos lugares e não produziu mudanças reais na economia. Não produziu mudanças reais na criminalidade. A África é exemplo disso. Foi pregado um evangelho onde as pessoas realmente não mudaram a sociedade. Simplesmente continuou como era. Diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, agora, de um tempo para cá, essa coisa de o evangelho da salvação se transformar um tema muito mais pesado do que o evangelho de ocupação apostólica e de transformar o mundo através do ministério profético. Mas o segundo ponto... Vamos por pontos? Vamos a partir desse. Evangelho da salvação versus Evangelho do reino de Deus. Jota,
o que acontece desde o início da palavra de Deus é que existem algumas formas que Deus trata o mundo. Ele trata o mundo de maneira familiar, então assim, maneira patriarcal, cada família é um tratamento divino, e ele trata o mundo de maneira de nação. Deus é um Deus de nações. Todas as vezes que nós tentamos unir nações, acaba, de alguma forma, uma catástrofe. Você olha para a Bíblia quando Nimrod tenta reunir todo mundo para, de alguma maneira, se sentir forte, poderoso em Babel. Deus desce, confunde as línguas, porque ele disse: enchei a terra. Deus é um Deus de nações, é um Deus de reis, de líderes, de nações poderosas. Quando nós vemos esses impérios que tentam se levantar durante a história da humanidade, todos eles, de alguma forma, fazem mal para a humanidade. Deus contraria aquele espírito. O Império Egípcio, onde Deus condena, o Império Assírico, que Deus envia lá o profeta Jonas, o Império Babilônico, em que o Senhor também condena, o Império Persa, e depois o Império Grego e o Império Romano, e agora essa tentativa desse Império do Oriente se levantar. As nações, elas são separadas por Deus para glorificá-lo. A diversidade das nações, a maneira de ser única, as nações, elas glorificam o nome do Senhor. Você pode discipular, uma nação pode discipular a outra, mas não pode dominar a outra. As pessoas confundem. Eu tenho visto isso na China. A China fez isso com a Argentina um dia desse. Eles queriam dominar a parte de 4G lá na Argentina, de 5G, e o Macri não quis ali, diz: eu quero ver as outras tecnologias. Aí eles imporam, dizem: nós compramos o seu trigo e você vai usar a nossa internet. E o Macri teve que aceitar, e a Huawei vai fazer toda a parte de 5G da China, porque é um império colocando o pé no pescoço das nações. Não é discipulando, não é abençoando, não é mostrando tecnologia, é colocando o pé no pescoço das nações. E a gente tem que ter a gente corre um risco muito grande, porque todo nosso alimento vai para a China. As nossas commodities vão para a China. Eles, em algum momento, vêm colocar o pé no pescoço. Você pode ver, Jota, qualquer coisinha. O Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, foi lá e disse algo contra a China, que eu também não concordei com o que ele disse. Mas aí todo mundo no Brasil veio gritando, disse: olha, tem que pedir perdão à China. Por quê? Porque parece que a China está com o pé no pescoço do Brasil, de que a qualquer coisa que a gente fale contra eles, eles vão deixar de comprar da gente, vão deixar de comprar commodities. Isso é uma besta, isso é um império, isso é uma forma de opressão. E Deus não é Deus de impérios, Deus contraria impérios. A Bíblia diz que ele quebrou o império das trevas e colocou para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Todo império inevitavelmente vai cair. E o reino de Deus é o reino de justiça, é o reino das nações. Que maravilha, que maravilha. Porque esses impérios estão sob fundamento de orgulho e medo, né? Você falou da Torre de Babel. Vamos construir uma torre para que não nos espalhemos o medo e para que tornemos célebres o nosso nome, né? Eram os dois princípios fundamentais de Babel: e orgulho e medo. Nimrod, Flávio José vai dizer que ele construiu a torre para que Deus nunca mais afogasse. Você nunca mais... Era uma afronta para Deus. Eu estive no Museu Pergamon. Há uma ideia de que sobre o topo da torre não era simplesmente alcançar os céus, né? Façamos uma torre que alcance os céus, mas era um contato iníquo, um contato não permitido com forças da astrologia, as divindades, os deuses, que então eram os anjos caídos, uma relação de iniquidade com forças espirituais. No topo da torre estavam ali todos os signos do zodíaco. Deixa eu pontuar para você continuar, só pontuar algo. O que Deus está fazendo é envergonhando o juntamento de nações que eram prepotentes e arrogantes, como a ONU, como a União Europeia,
como a OPEP, como a Liga Árabe, como o Mercosul. As nações, elas podem se juntar, sim, para fazer o bem, mas não para determinar um estado de governo, porque Deus é um Deus de nações. Desculpa, continuar. Calma aí que o telefone aqui deu um problema. Vamos lá? Voltamos? Voltamos. Correto, correto. A ONU e agora a Comunidade Europeia, né, eles estavam, a União Europeia, em Bruxelas, estavam determinando o destino de um continente inteiro por alguns burocratas numa mesa, dizendo às nações, às soberanias das nações, o que eles deveriam fazer ou não fazer. A Inglaterra, através do Brexit, resolveu não ser comandado por um grupo de líderes não eleitos pelo povo em Bruxelas. Isso foi um pandemônio na mídia e, obviamente, eles protestaram. Mas agora, nesse momento de epidemia, fecharam todas as fronteiras. Ou seja, esse globalismo não dá certo. Quando realmente a coisa se esquenta, e é impossível. Assim como o socialismo é impossível, o globalismo também é impossível. Isso não significa que eles não vão tentar fazer isso. Com um número enorme, um rastro de destruição atrás de si, de mortos e de feridos. O que a gente estava falando, por que eu comecei a falar sobre isso, Jota? Porque toda vez que um reino, um império, perdão, tenta se erguer, se levantar e subjugar nações, eles estão querendo ser o opositor do reino que virá. É como se o inimigo ele fomentasse nações e impérios para tentar criar algo que se parecesse com o único reino que é a resposta para a humanidade. A humanidade só pode se juntar definitivamente debaixo de uma bandeira, a bandeira do reino de Deus, aonde Cristo reinará sobre a terra. Toda tentativa de juntar nações é, de alguma forma, uma afronta ao verdadeiro ajuntamento das nações que vão ser aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que lindo, que lindo. E a maneira como isso é feito diz a respeito do que está sendo feito. Os Estados Unidos se tornou uma potência hegemônica no mundo durante todo o século XX, e principalmente depois da Segunda Guerra emergiu, e no início do século XXI. Agora, os Estados Unidos têm uma história de erros e acertos. Contudo, o que os Estados Unidos ofereceu para o mundo foi livre mercado, apesar também de uma série de outras intervenções ocasionais dentro de outras nações. Contudo, na soma geral, os Estados Unidos foi um grande contribuidor ao mundo, inclusive o Dinesh de Souza escreveu e fez também um documentário, filme, sobre a América, o que o mundo seria sem ela, né? Agora, você falou na outra vez comigo, que é preferível ter uma polícia americana do que uma polícia chinesa. Porque imagine só, com esses valores de ocupação sem Deus, sim, porque como dizia Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido, o que esse pessoal faz de engenharia genética, né, modificação de genes, essa própria busca, essa fome pelo poder injustificada, para que quer conquistar o mundo? Para que quer ocupar as nações? Esse pessoal vai morrer daqui a pouco. E para quem vai deixar, né? Mas o meu ponto e o Evangelho? O Evangelho tem sido eficiente para poder atingir essas nações de maneira a discipular, como Jesus disse, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, porque o que nós estamos vendo é uma tentativa das pessoas escaparem dessa realidade tirânica, despótica, e justificar, inclusive, sob profecias bíblicas de que o anticristo viria, o falso profeta, a besta, o sinal da besta e etc. A Bíblia realmente faz registros pontuais sobre situações como essa, mas a igreja nasceu para o enfrentamento, para se posicionar,
E quando nós nos tornamos subcultura, ou seja, quando o sal se torna insípido, para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. E o que nós temos sido, por vezes, ao invés de uma cultura que estabelece o reino de Deus na terra, é uma subcultura com idioma próprio, fechado nas suas quatro paredes. Hoje não pode nem se fechar dentro das quatro paredes, né? Porque foi proibido nesses dias de confinamento. Mas o ponto que eu quero deixar claro para você aqui, e também para as pessoas que estão nos assistindo, é que a igreja tem se tornado uma subcultura, ao invés de influenciar através dos valores do reino de Deus. Sim. Se orgulho e medo são os valores da Torre de Babel, justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo, é esse Zeitgeist, esse espírito da eternidade, esse espírito do tempo, esse espírito intelectual do reino de Deus. Então, nós precisamos de um evangelho que seja menos vocacionado para dentro e mais vocacionado para fora, e menos vocacionado para sobrevivência. Nós estamos assim, vamos sobreviver. Não, vamos influenciar o mundo. A igreja é uma força em avanço. Uma igreja apostólica, ela ocupa espaços e ela discipula os reis, ela discipula os príncipes, ela discipula os prefeitos, ela discipula o Senado, o Congresso, ela fala aos ouvidos dos governantes, como Daniel fez, como José fez, como o apóstolo Paulo estava pregando a guarda pretoriana, e como depois disse, a casa de César vos saúdam. Estava falando isso de Filipe, sabe de onde? Da Macedônia. Quando ele chegou no coração do Império Grego, em Atenas, pregou o evangelho. Quando ele anunciou as boas novas, e todo mundo, depois de 2, 3 séculos, sabia que o Império Romano ia declinar diante do governo de Deus. E foi isso que aconteceu quando todas as bases do Império Romano derreteram. Isso vai ser dito por Robin Stark. Acabou com o sistema tribal de família, acabou com aquele sistema opressor de Roma, que era um rolo compressor. Como está surgindo uma nova tentativa de reerguer esses valores de destruição da dignidade humana, da liberdade de expressão, porque isso são os valores da China comunista. Isso é o valor do comunismo também na Rússia, que fez parceria com a China. Apesar de todos os defeitos da América, liberdade de expressão, direito de opinião, democracia, todos esses valores ocidentais foram conquistados a partir das escrituras. Mas amigo, você estava falando aí, você falou algo tão interessante que eu me conectei ao pensamento que eu tive anteriormente, você falando sobre a zona comum lá do euro, que agora teve que voltar aos seus limites, né, às suas nações. Então eu disse que Deus é o Deus de duas coisas. Deus é o Deus de família, Deus é o Deus de nações. Deus já está fazendo isso nas nações, né? Ele está dividindo de novo as nações, ele está separando as nações, dizendo a cada nação tem a sua individualidade, está acontecendo agora. É algo que Deus está fazendo nesse momento. Mas você esteve ali orando no Descende. Eu vi o vídeo de você orando no Descende. Descende participou mais de 1 milhão de pessoas por internet ou por alguma coisa, ou presencialmente. E eu vi uma igreja, Brasil, orando, nos envia. A palavra Descende nos envia. 2 semanas depois, Deus enviou. Enviou para onde? Enviou para casa. É interessante. A resposta de Deus veio porque se Deus está restaurando as nações, Deus vai restaurar a casa também. Deus está enviando para casa. Milhões de jovens dizendo, eu quero ir para os lugares, eu quero ir. Deus faz o quê? Envia todo mundo para casa. Foi o gadareno, vai para tua casa e anuncia tudo quanto Deus te fez. Vai para casa. Acerta algo primeiro, porque Deus é um Deus de nações e Deus é um Deus de família. E quando a gente acerta no modelo familiar e acerta no modelo das nações, o reino poderoso de Deus começa a resplandecer. Porque Deus é um Deus de famílias e Deus é um Deus de nações. E esse é o fundamento, segundo Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, onde a fé cristã acabou com o incesto. Incesto é uma coisa comum.
Sim. Sabe, essa coisa de que o mundo está acabando porque está cheio de perversão sexual. Perversão sexual era a normalidade do Império Romano. Você pode ler os livros, se quiser ser mais rápido, vai lá assistir Roma, da HBO, e você vai ver o mundo cão onde nós vivíamos. Sim. Eu fui lá na Turquia, tinha lá as agoras. As agoras eram onde se vendiam escravos. As pessoas, nos mercados, nos shoppings daquele tempo, se vendiam pessoas. Era uma normalidade. O mundo do Império Romano, do primeiro, segundo, terceiro século, era um mundo cão. Foi a partir, então, da criação do Ocidente pelos pais, os pais criadores do Ocidente, segundo o Christopher Dawson, Leão, Ambrósio, Agostinho de Hipona e Gregório Grande. Onde o mundo começou a ser fundamentado com novos valores. Nós chegamos até o século XVII sem liberdade de expressão. Foi na Confissão de Westminster que o John Milton, o maior poeta inglês de todos os tempos, declarou: se a verdade é verdade, deixa ela competir com a mentira. Dá o mesmo ponto de partida, deixa as muitas vozes na sociedade e vamos ver quem ganha. Então, liberdade de expressão é uma conquista cristã. Isso não tem no islamismo. Isso não tem no comunismo. Isso não tem cultura nenhuma, somente na fé cristã. Ou seja, a verdade é a verdade, ela é mais poderosa do que a mentira. A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Todos esses valores que você está pisando no mundo ocidental são sagrados. Tira as sandálias dos teus pés. Ei, você pode estar me assistindo, talvez você nem gosta de igreja. Vai para um lugar onde não tem igreja, porque a igreja é o grande pilar, é o grande movimento de Deus, é a coluna, segundo Paulo, e o baluarte da verdade. E as portas do inferno, abertas hoje geograficamente por 4 epidemias lá na China, tá? A China abriu 4 portas do inferno para invadir o mundo. Parece aquela coisa de Apocalipse capítulo 9, né? Onde as portas do inferno se abriram e vieram aqueles monstros, né? Essa epidemia tem uma geografia. Não estou dizendo que é a única porta do inferno que existe no mundo, mas estou dizendo que agora, pontualmente, nós temos um lugar de onde saiu um grande mal que afetou toda a nossa vida. Claro. Afetou a sua vida e a minha. Mas eu estou dizendo a você que essas portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja tem que sair da toca, ela tem que aparecer, mostrar sua cara e ser a voz de influência, pastor que me assiste lá na prefeitura, lá na Câmara Distrital da sua cidade. Amém. As leis são feitas a partir da moral, e a moral vem da religião. Isso é o pai do método sociológico Emile Durkheim. Ou seja, a lei vem da moral e a moral vem da religião. A lei de um país é fruto da sua religião, da sua fé. Se você adora um Deus que é pior, como os deuses romanos eram piores do que os homens, a moral, ela é... Chegou, então, a fé cristã, o carpinteiro de Nazaré, e fez rolo compressor do Império Romano. Rodenstack vai falar isso. Sim. Porque todas essas práticas abusivas, incesto, aborto, práticas sexuais pervertidas, pansexualidade, né, sociedades tribais. Ninguém sabia qual era o nome do pai, que era o nome do pai. Sabe que mais da metade, um terço da população, mais de um terço da população, era escrava, segundo Paul Johnson. O Império Romano tinha 60 milhões de pessoas, vamos dizer que 25 milhões de pessoas eram escravas, e que não tinham o nome do pai. Imagina, uma sociedade onde você não consegue pintar sua árvore genealógica. Essa é a realidade, porque somente os ricos e poderosos podiam dizer quem eram seus pais. E é isso que o progressismo político quer provocar. A volta à barbárie, a volta àquela época tribal, a volta àquele lugar onde não existiam limites sexuais de ordenança. Porque nós vemos hoje uma epidemia que ninguém está falando dela, que é a epidemia provocada pelo sexo. 30 DSTs, AIDS. É uma brincadeira o que está sendo feito. Na minha época da geração X, nós tínhamos 2 DSTs. Hoje nós temos 30, que está matando muita gente e prejudicando a qualidade de vida de muitas famílias. Seja você progressista, seja você comunista, seja você o que for, você tem que submeter ao entendimento de que toda virtude que existe no homem hoje provém do cristianismo. Toda virtude. Não existe virtude alguma na humanidade hoje. Nós estamos pisando sobre o chão da moral do cristianismo.
É isso que é solidez. Quando a gente nos chama de fundamentalista, pode nos chamar, porque nós somos aqueles que somos fundamentais. Nós conservamos, nós somos os conservadoristas. Nós conservamos o fundamento da sociedade. Um dia, depois de um culto, ficou uma moça para conversar comigo, e ela ficou esperando, porque eu fiquei atendendo muita gente, e ela chegou para mim e fez uma pergunta para mim. Ela disse: pastor, por que a Bíblia é tão machista? E ela nitidamente começou a falar, era uma feminista e tudo, ela me disse depois. E eu disse: amiga, deixa eu dizer algo para você. Jesus o espírito do cristianismo é o espírito mais igualitário que existe na humanidade. A primeira expressão de direitos iguais está no livro de Gálatas. Em Deus 3:28. Não existe homem ou mulher, não existe escravo ou livre. Eu disse para ela: você sabe quem são as sufragistas? Ela disse: não sei. Falei: então você não é feminista, amiga. Porque as primeiras mulheres que defenderam o voto para as mulheres no mundo eram membros de uma igreja presbiteriana, debaixo da cultura cristã. A cultura cristã é o fruto de toda virtude. Existem virtudes, Jota, que hoje progressistas, comunistas querem dizer como deles, que vieram do cristianismo. Direitos humanos. Direitos humanos que vieram do cristianismo. A pauta é da igreja. Exército da Salvação, Cruz Vermelha, da onde vem isso tudo? A pauta de cuidar do enfermo, de cuidar da viúva, de cuidar do órfão, a pauta de ir em outras nações para ajudar em tempo de catástrofe. Essa pauta é toda fundamentada nas virtudes que nasceram no cristianismo. Por isso, você que está nos ouvindo, se orgulhe da sua cultura cristã, se orgulhe do cristianismo. Por quê? Porque às vezes nós ficamos intimidados, como se nós fôssemos subcultura. Não, o cristianismo é a base de tudo que está aí. E as pessoas estão construindo errado. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não dá para colocar outro fundamento além daquele que já foi posto. Come on. Tem gente que está construindo errado, mas o 1 Coríntios 3:11. Não existe outro fundamento a não ser aquele que está estabelecido, Jesus Cristo. E essa crise está colocando tudo que está fora dessa órbita, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 10, que todas as coisas devem convergir, se centralizar em Cristo. Opa, Cristo é o Senhor da história. Então, qualquer coisa que esteja fora dessa órbita ou fora desse fundamento está derretendo hoje, Fabrício. Está derretendo. Mas como derreteu o Império Romano. E vai derreter todos esses impérios que se erguem. Porque conspira o homem, os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Ri-se aquele que habita nos céus. E eu Deus zomba deles. Eu quero dar uma má notícia para quem está achando que é apocalíptico, está acabando o mundo, nós estamos indo para o momento pior da humanidade. Eu quero dar uma má notícia para quem está pensando. Estamos começando. Hã? Eu quero dar uma má notícia para quem está pensando assim. Por quê? Porque, como está lá em Joel, depois que os gafanhotos vieram, cortador, migrador, e no capítulo 1 de Joel, no capítulo 2, diz assim, depois que o povo se arrepende, diz assim: há de ser que, depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Há de ser que, depois desse momento, vai haver um renascimento, uma restauração, o segundo estado, o segundo templo, o segundo vai ser melhor do que o primeiro. Nós estamos aqui hoje declarando a esperança que o reino de Deus está brilhando sobre o mundo, que a luz ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Está parecendo que é a madrugada, parecendo que nós estamos mais perto da noite do que do dia, mas essa luz vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito.
Entenda, a cultura da Escritura é que sempre depois de um desafio, existe um tempo de bênção, de bonança e de prosperidade. Essa é a cultura da Bíblia. Esse é o princípio fundamental da Bíblia. O apóstolo Paulo diz, olha, a dor, o sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz paciência. O Tiago diz que nós passamos sobre lutas e provações, mas depois de aprovado, nós receberemos a coroa da vida que o Senhor deu àqueles que esperam nele. E a coroa da vida é em vida. A Bíblia diz assim, vós que receberem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Deus vai nos colocar para reinar em vida. E depois desse tempo, vai vir um tempo de graça, de prosperidade, de abundância. Os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas previstas pelos profetas. O que a Bíblia está descrevendo é um tempo de restauração completa de todas as coisas, aquilo que remete ao Éden, um ambiente superior ao que sempre foi, porque Deus tem uma natureza, o fim das coisas sempre é melhor do que o seu início. Sim. Então, Deus tem um padrão dobrado, uma bênção dobrada para a humanidade. Agora, Fabrício, eu acho que essa grande questão, e as pessoas têm mania de demonizar os que discordam deles, é a questão do timing. Algumas pessoas vão remontar a ideia de que Jesus vem e arrebata as pessoas, então vem todo esse fim e tal. Eu quero dizer a você que pensa desse jeito, que esse pensamento está em desacordo com os principais pais da igreja. Esse pensamento está em desacordo com os reformadores da igreja do século XVI. E quero dizer a você que esse pensamento está em desacordo com a confissão de Westminster, né, com aquilo que eles acreditavam e fazia parte da sua inologia. É por isso que eu estou aqui afirmando, eu sei que é difícil falar desses temas, porque desprogramar pessoas que pensam de uma forma, eles até começam a ficar assim, arrepiados, né? Manifestam alguma coisa muito, muito séria na vida dessas pessoas. Mas eu vou falar sobre George Handel. Handel foi o cara que, quando foi enterrado na Basílica, então, abadia de Westminster, não Basílica, perdão, ele teve um grande clamor, 3.000 pessoas foram lá para o seu enterro, ele é muito amado na Inglaterra, estamos falando do século XVII. E ele fez uma música que ficou famosíssima, que nós cantamos até hoje, Aleluia, de Handel. E nessa música ele dizia, King of Kings, Lord of Lords, nosso Deus reina, Ele é o Senhor. Era essa a canção do século XVII, dos puritanos. O Senhor onipotente reina. Aleluia, aleluia. Só que nós passamos por um ponto de inflexão de uma teologia de que Deus reina e que Ele governa, conforme diz Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, verso 15. Você pode conferir. Eu posso te dar vários textos, onde diz que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou o capítulo 7 de Daniel, que vai falar no verso 18, no verso 27 que os reinos debaixo desse céu foram dados aos santos do Altíssimo. O seu governo é sempre eterno, diz o capítulo 2, verso 44, e jamais passará. O reino de Deus é a oração de Jesus, ensinado aos seus discípulos. Quando vocês forem orar, orem para que o reino de Deus venha. Quando ele enviou os discípulos, ele diz, Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15, saiu Jesus pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, arrependei-vos, crede no evangelho, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Então, a mensagem dos apóstolos é o reino. A mensagem de João Batista é o reino. A mensagem de Jesus é o reino. E a nossa mensagem se tornou uma mensagem diferente dessa. Apesar de todo esse levante, dores de parto, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, bestas, monstros, nós não estamos na defensiva. A igreja está batendo nas portas do inferno. Bater nas portas do inferno significa que nós não estamos tentando nos esconder ou fugir da guerra. Amém. Nós estamos em avanço. Amém. É claro, estamos em um momento de confinamento, todo mundo dentro de casa.
Contudo, entretanto, todavia, há um novo mover de Deus chegando. Logo depois disso tudo, eu acredito que nós vamos sair a fim de ser luz do mundo e sal da terra. Não se esconde a luz debaixo do candeeiro, debaixo do velador. Não se esconde o sol da justiça nas quatro paredes, como dizia Vishal Mangalwadi. Isso. E S. Lewis dizia, eu creio no cristianismo como creio no sol. Não porque eu veja, mas porque mediante ele eu vejo tudo mais. Tudo na vida tem que ser enxergado por uma cosmovisão cristã. Jesus é o sol e ele ilumina tudo. E ele não está com medo. Ele não está recuando. A nossa teologia é que Deus sempre ganha. Ele está ganhando, ganhando, ganhando. Existem curvas, como a Segunda Guerra Mundial. Existem momentos de batalha e de crise, mas Sim. Deus é um jogador de xadrez cósmico. E quando o diabo mexeu a primeira peça, o checkmate foi preparado, já está pronto. Ele é o autor da vida, ele é o autor e consumador de todas as coisas. Amém. Ele é o alfa e ele é o ômega. Deus está rindo no céu. Amém. Os príncipes podem conspirar contra o Senhor e seu ungido. E ele está dizendo, pede-me e te darei as nações por herança. Amados, Deus ama as nações. Ele disse, ide e discipulai as nações com o sistema educacional, com o sistema político, com o sistema midíaco. Nós precisamos ocupar esses espaços. E tudo está tremendo para que aquilo que realmente está conectado ou em órbita de Cristo, as coisas inabaláveis permaneçam de pé. E a igreja é o grande oponente entre esse estado e o pior. Assim como a Bíblia diz que vinha uma mortandade em Israel e Arão correu e entrou entre a mortandade que vinha e o povo de Israel, e o incenso de Arão parou a mortandade. A igreja está entre o crescimento desse problema e o término dela. O posicionamento da igreja, a compreensão que nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos a quem coloca o sangue no umbral da porta. Nós somos quem levanta a mão ao alto e mantém com a mão levantada até que a guerra seja vencida. O Senhor tem nos posto entre o mal e a humanidade. Nós somos aonde o mal para, aonde ele cessa, aonde ele não continua. Essa compreensão que a igreja é o grande declarador do reino dos céus. Assim como Jesus foi, o reino dos céus está entre vós. Ele declarou, o reino dos céus é chegado. A igreja se levanta e declara a ocupação celestial nesse mundo. E a gente vai fazer... Olha, a gente está diminuindo o tempo da dor. Assim como Davi fez. Ele fez a escolha certa. Ele decidiu cair na mão de Deus e apenas 3 dias veio a peste. Ela podia ser 3 meses, ela podia ser 7 anos, mas ela foi 3 dias. Porque Davi tomou a posição de levantar um altar, de pagar o preço certo, comprando a eira de Araúna. A igreja, nesse momento, ela pode se posicionar, ela pode declarar, ela pode profetizar, ela pode se colocar entre o mal e a humanidade e dizer, para aqui, acaba aqui, essa autoridade é nossa no nome de Jesus. Amém, que lindo isso. Eu realmente acredito nisso com todo o meu coração. A igreja, se o mundo falhar, é porque a igreja falhou. O Cordeiro não falhou. Agora a pergunta é, Jesus é vencedor? Se você é um cristão, você crê que sim. Senão você não é, de fato, um cristão. Agora, a igreja é vencedora? A Bíblia diz que João, no capítulo 18, viu a igreja se ornando. Ei, não é o noivo que orna a noiva se orna. É um sacrilégio pensar nisso, né? A igreja é vista como sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Tudo isso também está definindo quem é a igreja. Né? Quem vai se escandalizar, bem-aventurado é o homem que não encontra em mim motivo de escândalo, de tropeço. O prédio fechou, mas a igreja não fechou. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele sobre quem essa pedra cair virará pó. Eu quero dizer que essa pedra está chegando sobre China, Rússia, mundo ocidental,
ela está fazendo ela está enchendo a terra. Jesus é o vencedor. Ele é digno de abrir o livro, desatar os selos e levar a história. O controle disso tudo não está na mão de anticristo, de falso profeta. É verdade, tem um texto na Apocalipse que diz que os reis se uniram para dar a besta a sua autoridade por 1 hora. 1 hora. 1 hora na história. Tem gente que faz sua teologia toda em cima de 1 hora, Fabrício. 1 hora. 1 hora é muito pouco tempo para as pessoas perderem a fé desse jeito. Por quê? Porque Deus está no controle. Amém. Existe um trono no universo. E eu quero terminar orando com você, dizendo a você que nós podemos orar para abreviar esse tempo. Sim. Isso vai ser uma noite só. Nós estamos passando uma noite, mas o dia vai amanhecer. Glória a Deus. O choro dura uma noite, mas pela manhã virá a alegria. Amém. Pai Celestial, eu quero pedir que seja breve essa noite. Sim, Deus. Essa noite pela qual todos passamos, aflitos, angustiados, mas a Tua palavra diz que o Senhor livra o justo de todas as suas angústias. Pessoas preocupadas com o futuro. Hoje nós estamos crendo no futuro. Crendo que há um futuro. Nós estamos profetizando um futuro de fartura, onde o cálice dos Teus filhos vai transbordar. Onde eles vão ter para si e para os outros. Onde eles vão alimentar os famintos. Onde eles vão cumprir a grande comissão, que é mais do que pregar um evangelho de salvação, mas discipular as nações. Amém. Discipular as nações com os valores, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, com valores, não simplesmente escape, fuga ou medo. Nós queremos hoje, Senhor, ordenar um manto apostólico, uma capa profética sobre a vida dos Teus filhos que nos assistem nessa live. Amém. E que eles sejam, Senhor, aqueles que têm esse cetro na mão e que tenha coragem de pedir, conforme o Salmo número 2, Senhor, me dá o Brasil por herança. Amém. Me dá as extremidades da terra por nossa possessão. Nós não somos cauda, nós somos cabeça. Amém. E nós vamos liderar na economia, nós vamos liderar no governo, nós vamos liderar no sistema educacional, nós vamos liderar na mídia, na arte, no entretenimento, nós vamos liderar, Senhor, em nossas casas. Deus nos mandou esses dias para nossas casas, porque todo o fundamento da fé cristã foi a remodulação, a reformatação do sistema familiar, e isso está na história. Papai, mamãe e filhos foi a criação judaica cristã de um modelo familiar segundo Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne. Esse modelo de família é o modelo onde tudo se constrói. E que nesses dias, Senhor, de confinamento, de quarentena, nós possamos restaurar os altares quebrados dentro de nossas casas, que adultérios sejam confessados, que, Senhor, grosserias sejam deixadas para trás, Senhor, que egoísmos sejam trocados por altruísmos, que haja confissão e arrependimento dentro das casas. Essa é a oportunidade que o Senhor está dando de restaurar o altar na família. E a partir disso, Senhor, o resto virá. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estão vindo a reboque. E eu sei que elas estão vindo. Ajuda-nos a restaurar, Senhor, todos os fundamentos dentro das nossas famílias, porque depois disso virá uma grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ore conosco, Fabrício. Pai, nós cremos que esse tempo que nós estamos nos nossos lares, existe algo que está sendo feito dentro de nós. Eu creio num renascimento. Eu creio, ó Pai amado, que o Senhor está promovendo de novo uma transformação, uma conexão espiritual. Ao mesmo tempo que o Senhor está humildecendo as nações, colocando elas de joelho, ao mesmo tempo que os homens estão perplexos, entendendo que a resposta não são seus governos. Ó Pai amado, eles estão sendo preparados como
campo branco para a colheita. Eu creio, Deus, que o Senhor está preparando uma colheita para a igreja. Eu creio, Deus, que o Senhor está quebrantando os homens, que eles estão entendendo que eles são finitos, que eles precisam da tua graça. Ó Pai, nesse momento que o Senhor está preparando o coração da humanidade, prepara a igreja para a grande colheita. Prepara a igreja, Deus, para, Senhor, ocupar os espaços, para tomar os lugares, ó Senhor, para ganhar o mundo com a pregação do reino dos céus. Nós hoje declaramos que o reino dos céus é chegado. Sim, De Cristo venha o teu reino. No nome de Jesus, nos colocamos entre, ó Pai, nós somos Arão nesse momento, nos colocamos entre a mortandade e toda a humanidade. Posicionamos-nos como igreja do Senhor, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, em nome de Jesus, amém. Faça-se na terra como no céu, é a nossa oração, que venha o padrão de vida do céu na terra. Essa é a vida eterna, que creio em ti, como único Deus, e em Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E a vida não é vida sem fim, a vida é o tipo de Deus, o tipo de vida zoe aionios, a qualidade de vida de Deus, e que essa se manifeste sobre o nosso povo, do Iapoque ao Chuí, que o Brasil seja redimido, que ele não seja empobrecido por essa crise, mas que seja um momento de restauração, de renovação, onde as pessoas realmente sejam impactadas por um novo favor, uma nova graça vinda de Deus para todo o nosso povo, em todos os estados, em todo lugar, em todo rincão, em todas as esferas. Abençoamos o Brasil, abençoamos o presidente, abençoamos seus ministros, que as melhores soluções sejam dadas nesses próximos dias para todos nós. Obrigado, Fabrício. Obrigado por esse tempo maravilhoso juntos. E amanhã, na verdade, eu volto hoje ainda, às 18 horas. Estou hoje conversando com o Marcos Eberlin. Acho que ele já esteve com você. É um cientista do design inteligente. E ele vai trazer algumas coisas muito interessantes. Hoje, às 18 horas, eu vou estar com ele aqui também. A gente está duplicando a live. Você sabe por quê? Porque o tempo de quarentena está diminuindo. Então, a gente está fazendo um serviço dobrado já para diminuir o tempo em que nós vamos estar nesse momento. Depois nós fazemos outras lives com outro sentido, com outro tema. Mas eu quero dizer, eu vou fazer 2 lives por dia porque nós estamos diminuindo, abreviando o tempo. Eu creio que em breve, muito em breve, a vida vai voltar ao normal. E se a quarentena prosseguir por mais uma semana, semana que vem você está comigo de novo às 22h22, na minha live. Sempre combinado. Estar com você é sempre um grande prazer. Eu agradeço a todos vocês. Um forte abraço, uma ótima tarde. Deus abençoe.